Olá, Deus te abençoe nesse dia. Nossa reflexão hoje, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, diz aí: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância da incredulidade. Muito bem, Paulo está aconselhando seu filho na fé, Timóteo, e aqui nesse texto ele cita então e dá um testemunho da sua conversão e também da sua chamada para o ministério. Já que ele estava falando para um outro pastor, alguém que estava responsável por uma igreja. Então ele fala para esse servo de Deus, esse ministro do Evangelho, sobre como Cristo o alcançou e o que Cristo fez na vida dele. Então ele começa dizendo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, que é Cristo Jesus. Então sou grato, coração cheio de gratidão, porque o Senhor tinha fortalecido. A gente lembra lá em 1 Timóteo, capítulo 15, versículo 10, sobre o problema que ele teve e pediu a Deus 3 vezes para tirar o espinho na carne dele, e o Senhor disse para ele: o meu poder aperfeiçoa na fraqueza, na fraqueza. Então, a nossa fraqueza, quando reconhecemos nossa fraqueza, nossas dificuldades, e procuramos o Senhor para que Ele nos fortaleça, é uma porta aberta para Deus trabalhar em nossas vidas. E nós abrimos a porta, porque reconhecemos que somos necessitados e que dependemos, porque o ministério, o trabalho do Senhor, não é para aqueles que têm capacidade, têm condição, que têm, às vezes, condições financeiras. Eu mesmo estava ouvindo um testemunho de um pastor que ele achou que ele podia fazer tudo porque ele era rico, tinha dinheiro, podia fazer uma grande obra, tinha sabedoria, mas no fim ele descobriu que isso não resolveria a situação, porque a obra de Deus não é feita dessa maneira. Deus chama e Deus é que fortalece. Quando nós achamos que somos alguma coisa, que somos fortes, que podemos fazer, porque temos condições, temos capacidade. E quando a gente olha para a vida de Paulo, antes da conversão dele, era um homem que, humanamente falando, teria toda a capacidade, toda a condição de fazer muitas coisas para Deus. Mas ele mesmo disse que ele teve que considerar tudo como esterco, como nada, para ganhar a Cristo. Então ele agradece a Deus aqui, porque a Jesus Cristo, porque é Jesus que o fortaleceu em muitos momentos difíceis, em prisões, em açoites, em sofrimentos que ele teve. Claro que quem estava ao lado dele, e em certos momentos muitos o abandonaram, muitos desistiram de andar com ele, na prisão. Depois, na segunda carta, ele reclama que todos abandonaram, ninguém ficou com ele, ninguém foi à defesa dele, fez defesa dele. Quem estava o fortalecendo ali? Era o Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender que o Senhor nunca nos abandone. E não só está ao nosso lado, como nos fortalecendo. Algumas traduções podem trazer o texto consolando, ou seja, ele não está ao nosso lado somente por estar, mas ele está para fazer a sua obra. E ele continua falando aqui que me considerou fiel. Ele não está dizendo aqui que ele era fiel. Não, o Senhor
me deu a obra porque eu sou fiel, eu posso fazer. Ele está dizendo que Deus o considerou, apesar de reconhecer que não era, mas Deus o considerou fiel, designando-me para o ministério. Sabemos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério missionário, né? Ele saiu desde a sua chamada, desde Antioquia, quando eles impuseram a mão sobre ele e o enviaram, ele saiu mundo afora. Foi para a Ásia, foi para a Europa, foi para vários países, né? Macedônia, até Roma. Para quê? Levar a mensagem de salvação. Ele foi designado, chamado para esse ministério de missionário, né? Levando essa palavra, abrindo igrejas, fortalecendo igrejas, estabelecendo igrejas em várias partes do mundo, e através dele o evangelho se espalhou e foi consolidado em toda parte do mundo daquela época. E isso é importante olhar para nós. Deus chama cada um para um ministério diferente. Não tem um melhor do que o outro, não tem de dizer que um ministério é mais importante do que o outro. Todos são importantes. Deus nos coloca no corpo de Cristo para realizar a sua obra, a sua vontade. Ele nos fortalece, ele nos orienta, ele nos dá a capacidade para realizarmos aquele ministério pelo qual ele nos chamou. Pessoas às vezes ficam frustradas na obra de Deus porque querem forçar uma coisa, né, que Deus não chamou para aquilo. E quando Deus não chama a gente para isso, né, às vezes Deus chama para ser pastor, para ser, às vezes, um diácono, para cuidar das coisas da igreja. Deus pode chamar para ser um evangelista, sair, às vezes, de casa em casa, na rua, ou até sair para outros lugares para levar a mensagem do Senhor. Deus pode nos designar para contribuir, né? Na Bíblia tem dons, né, que a Bíblia fala de contribuir, de administrar. Então, quando nós reconhecemos essa chamada de Deus na nossa vida e nós nos entregamos a isso, então o que que Deus faz? Deus nos fortalece, capacita, a gente faz alegre, feliz, né? Enquanto que quando nós queremos forçar, fazer uma coisa porque o outro está fazendo, porque eu quero o lugar do outro, porque aquele ministério tem mais evidência, o que eu faço é meio escondido, ninguém está vendo. Mas quando é a obra de Deus, todos somos importantes perante Deus. Todos os membros, todas as pessoas são importantes e devemos ficar naquele ministério que fomos designados por Deus. É o que Paulo está dizendo. Deus me chamou para ser um missionário. Vou prosseguir nessa missão que ele me deu, e ele fez muito bem, fez a obra de Deus correta. Então é importante que a gente aprenda isso, fiquemos naquilo que o Senhor tem nos chamado e façamos com dedicação, com amor, porque o galardão vem de Deus. Oremos. Deus, nosso Pai, te louvamos, agradecemos pela tua graça e bondade para conosco, pelo chamado das nossas vidas para realizar a tua obra, a tua vontade. Que o Senhor nos fortalece, nos capacita, nos orienta para que sirvamos a ti com dedicação e com amor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha um bom dia.